Fala galera! Tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Haile Santos. E Antônio Jonathan novamente. E nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série sobre a história da igreja. Na aula passada nós falamos sobre a era papal, sobre os concílios, né? Nós falamos ali também sobre os debates, a divisão do império, nós falamos também sobre o surgimento do islamismo, sobre o movimento da renascença, o surgimento de faculdades e grandes coisas que prepararam o terreno para a reforma protestante. Então, não saia daí e vamos lá, que é nóis. Então, pessoal, na última aula nós falamos um pouco sobre o Renascimento, mas devido ao tempo nós não podemos ser tão profundos nele. Mas na verdade faz sentido a gente perceber o que é de fato o Renascimento, porque foi esse conjunto de reflexões que trouxe sentido para qualquer ideia de reforma que a gente pudesse ter. Então a gente tem que ter uma noção do que foi essa igreja da era medieval, né? O que na verdade a Idade Média ela é sempre vista como uma coisa ruim, a Idade das Trevas, e por isso houve uma grande necessidade de revisão, mas houve sim pontos significativos e muito importantes para o desenvolvimento da humanidade influenciados pela igreja. Por influência da igreja, os sacrifícios humanos feitos nos cultos pagãos, eles foram extintos. Né? Por influência da igreja, o abandono de crianças, o abandono dos deficientes e tudo, sabe? O abandono de bastardos, foi completamente erradicado. Então, assim, houve também, por influência da igreja, o fim de diversos conflitos muito antigos, né? Que trouxeram uma sensação de paz tão grande para o continente que eles puderam produzir com sustentabilidade, sabe? Então, o que eles faziam? As mesmas famílias ficavam nas mesmas terras por muito tempo, sabe? Porque existia uma regularidade na produção dos mantimentos. Então, assim, quando eles ficam no mesmo lugar por muito tempo, se desenvolvem as grandes cidades. Então, várias cidades que começaram com uma estrutura rural, elas foram se desenvolvendo com o tempo por causa desse ambiente de paz proporcionado pela igreja. Contudo, a gente não pode ser cego de perceber que sim, existiram diversas aberrações dessa igreja-estado que macularam esse período medieval e que nos custam caro até o dia de hoje. Então, assim, mesmo com o apaziguamento, né, tipo assim, a pacificação de conflitos antigos, isso não impediu que novos conflitos surgissem, principalmente por motivações religiosas. Então, assim, a igreja patrocinou, por exemplo, as cruzadas, né, que foram empreendimentos militares que custou a morte de muitas pessoas. Na última aula nós vimos que custou a morte até de muitas crianças, né? Nós tivemos também o combate a heresias por meio do Tribunal do Santo Ofício, né, a Santa Inquisição, que na verdade militou contra diversos pensadores, sabe, de forma muito brutal, autoritária. Então, assim, se justificando em Deus para cometer atrocidades. Então, assim, existiram diversos abusos e o próprio movimento igreja em si, ele perdeu o sentido para o surgimento de uma igreja mais política, de uma igreja mais elitizada e afastando realmente Jesus das pessoas que mais precisavam. Então, assim, a Idade Média trouxe sequelas muito ruins para a humanidade. Então, quando surge o Renascimento, é porque essa nova perspectiva de pensar sociedade, de pensar economia, de pensar bem-estar, ela foi extremamente necessária, sabe? Foi muito pontual. Nesse tempo, por exemplo, a Idade Média, que havia sido extremamente influenciada pelo comportamento religioso, agora está valorizando o homem, colocando o antropocentrismo, sabe, como eixo principal das reflexões. Essa é a era do humanismo, né? Então, assim, nós temos que perceber também que qualquer movimento ideológico, ele só traz frutos depois de um certo tempo. Então, mesmo que o Renascimento estivesse acontecendo nesse período, a fé, a religião e os mitos continuavam sendo elementos predominantes do pensamento do europeu no século XIV. A gente tem que ter isso em mente. Houve, a partir do Renascimento, também uma forma de pensar a igreja por meio dos clérigos, por meio dos responsáveis, pelos teólogos e tudo. Então, assim, mesmo que as ideias do Renascimento trouxessem uma abnegação da religião, os religiosos, influenciados pelo Renascimento, também estavam repensando a igreja.
Então, nesse ponto, começam a surgir os pré-reformadores, que eram conhecidos como a aurora da reforma, o amanhecer da reforma. Foram pequenas contribuições muito singulares, muito individuais, que trazia sentido para aquilo que se tornou depois um grande movimento, sabe, contra a Igreja Oficial. Então a gente tem que ter em mente que os pré-reformadores, na verdade, influenciados pelo Renascimento, pelas novas perspectivas, eles começaram a questionar a autoridade do Papa, começaram a questionar a validade de algumas tradições, né, buscando um pressuposto fundamental para determinar os limites da igreja. Então, assim, um aqui falava uma coisinha, outro falava uma coisinha, até que, depois de muito tempo, isso se torna um movimento de peso que muda completamente o cenário da Europa no mundo. John Wycliffe, o principal professor de Oxford, na Inglaterra, ele realizou vários feitos importantes para a igreja de hoje. E o que se mais destacou entre eles foi a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Para John Wycliffe, a autoridade do Papa se dava a partir das Escrituras. Se o Papa seguisse as Escrituras à risca, ele tinha essa autoridade. Caso ele não seguisse à risca as Escrituras, ele não tinha autoridade nenhuma. Outro ponto importante para John Wycliffe é que o Papa não tinha autoridade como cabeça da igreja, pois quem tinha era Jesus Cristo, e ele viu isso dentro da Bíblia. E por causa da sua doutrina, a igreja se viu obrigada de tirar o cargo de professor dele, porque ele estava se tornando muito eloquente dentro da igreja, dentro da Europa. E por conta disso, eles expulsaram ele de Oxford como professor, porque quem confrontava a igreja naquele período praticamente era morto por ficar contra a igreja. E, para nossa surpresa, ele morre de velhice. John Huss. Huss foi professor na Universidade de Praga. E ele chamou muito a atenção ao garantir a desnecessidade de um papa. Huss acreditava que todos os cristãos eram pecadores iguais. Portanto, essa estrutura de hierarquia absoluta não fazia sentido algum para ele. Huss também acreditava que a salvação era um fenômeno espiritual que só poderia acontecer por meio da graça. E ele entendia também ser as Escrituras a única fonte sólida, a única fonte confiável que pudesse garantir o exercício da fé no futuro, né? Esse tipo de convicção trouxe para Huss duras penas. Huss ele foi queimado vivo no Concílio de Constância, né? E ele ficou muito famoso porque no ato da sua condenação ele proferiu a seguinte frase: hoje vocês assam um pato magro, mas daqui a 100 anos vocês serão obrigados a ouvir um cisne a cantar. Essa declaração ficou famosa porque a palavra Huss, que monta o seu sobrenome, no idioma natal dele significava pato. Então quando ele dizia hoje vocês assam um pato, mas daqui a 100 anos vocês ouvirão um cisne a cantar, ele falava sobre si e de forma profética anunciava a reforma protestante que nos anos seguintes viria. Jerônimo Savonarola, grande expositor das Escrituras, eloquente em sua cidade, Florença, o berço da Renascença. Foi ali que ele influenciou a igreja naquele local e também algumas pessoas de relevância naquela sociedade, como Michelangelo e Botticelli. Ele tinha muito receio, muita rejeição às obras de arte de nudez, jogos, vícios e principalmente as doutrinas que a igreja pregava naquela época, que é as indulgências. E por ele ser forte opositor, ele criou adversários dentro da igreja. E por ele não ter nenhuma proteção do Estado, de uma pessoa relevante que podia proteger ele se vê à mercê da igreja e ele acaba sendo morto em praça pública, sendo queimado. A Grande Reforma. Você deve estar se perguntando, só existiu uma reforma? Não, na realidade existiram várias reformas em lugares diferentes. A primeira foi na Alemanha, depois sucedeu na Suíça, depois na Escandinávia, depois na Inglaterra e na Escócia e vários outros lugares, que se propagou em toda a Europa. E um dos principais, que eu vou estar falando agora, é sobre Martinho Lutero, que foi o principal reformador na Alemanha.
aos 22 anos, ele se torna monge lá na Alemanha, na ordem agostiniana. Ele sofria muito de depressão, ansiedade e medo de morrer. Nesses períodos, onde que ele estava lá no monastério estudando sobre as escrituras, ele se via como se fosse um cara pecador. E ele buscava várias formas de tirar os pecados dele. Então, a igreja ensinava para a gente confessar para tirar os nossos pecados. A igreja naquela época ensinava a nos martirizar para tirar os nossos pecados. Então, ele buscava todos os recursos, mas no final, ele se sentia ainda pecaminoso. E ele tinha medo de morrer para não receber a ira divina, a justiça divina sobre ele. E isso era um conflito dentro dele que se pendurou por muito tempo. E em 1515, ele é direcionado à igreja de Wittenberg. É nesse lugar onde que ele começa a expor alguns estudos referentes a algumas cartas. E o que se mais destacou entre elas foi a carta aos Romanos. E foi um versículo que mudou a vida dele. Eu acredito mais que o Espírito Santo, na leitura dele, deu um start para o entendimento sobre as Escrituras. E foi ali, nessa carta aos Romanos, ali no versículo 17, Romanos 1, versículo 17, que fala: o justo viverá pela fé. Aí ele tem esse entendimento que o justo já está justificado a partir da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a ira divina que ele pensava que caía sobre ele já caiu em Jesus por causa dos pecados que Jesus trouxe para si. Então ele teve essa consciência de que agora ele se sentia livre, liberto. E tinha momentos que ele fala que a porta do paraíso se abriu para ele. Com essa resolução de vida, ele deixou de se preocupar com os conflitos internos e ele começa a ver o que está externo, os conflitos externos, que eram os conflitos das doutrinas que a igreja estava pregando naquele período. E a que mais se destacava era das indulgências. E foi aí que ele começou a armar algumas formas para estar debatendo sobre essas doutrinas. E foi nesse momento que ele cria uma carta que ele registra as 95 teses e a prega na porta da igreja de Wittenberg. Ele tinha um intuito não de confrontar a igreja, ele tinha um intuito de promover um debate, chamando a igreja católica para realizar esses debates em relação a essas doutrinas que estavam sendo pregadas ali em Wittenberg. Então, só que a igreja, olhando para aquilo, viu como se fosse uma afronta. Então o Papa e o clérigo, eles criam uma bula para que Lutero retratasse aquele ato que ele estava fazendo. Mas quando Lutero recebe aquela bula, ele olha para ela, lê e vê como se fosse uma afronta. E ele pega e joga e queima em praça pública, trazendo assim: eu não vou me retratar, eu tenho convicção dos meus pensamentos. A igreja, olhando para essa ação dele, eles sentem, como que eu posso dizer, eles sentem magoados, eles se sentem conflitados a expulsarem ele da igreja, e então ele é excomungado da igreja. E por ser excomungado, o imperador olha para aquela cena e fala: uai, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na igreja de Wittenberg? Então ele pede esclarecimento do Lutero perante ele. No período onde que ele chega para o imperador, ele chega com aquela defesa dele, fala que eu não posso e não quero me retratar, porque é injusto eu ir contra a minha consciência. E que Deus me ajude, amém. Esse foi o termo que ele utilizou perante ao imperador. Mas ele sabia também que ele colocava a cabeça dele em xeque. No dia seguinte, o Frederico III, o sábio, vendo aquela situação, ele sequestra Lutero
e refugia ele no castelo de Habsburgo. E naquele lugar onde que para muitos Lutero estava morto, mas não, ele estava escondido lá. E naquele período onde que ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, a língua alemã. E também é nesse período onde que ele escreve cartas para outros reformadores, como Zwinglio, como para outras pessoas mesmo. E cartas referentes às suas doutrinas, os ensinamentos, e que se percorreu para muito tempo naquele período. João Calvino. João Calvino, até os dias de hoje, é um dos personagens mais complexos e mais difíceis de ser interpretado da história. João Calvino foi um reformador de origem francesa que foi muito influente no seu período, especialmente na Suíça, por documentar a reforma que estava acontecendo na Europa. Na verdade, Calvino só tinha 8 anos de idade quando Martinho Lutero aficionou as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, quando ele alcançou a maturidade, esse movimento já estava se esvaindo de certa forma, porque ele foi muito representado pelo combate, sabe? Pela presença mesmo dos personagens à frente mesmo das discussões e dos debates. Só que ele temia que esse movimento fosse se arrefecendo com o tempo. Então, ele se propõe a escrever sobre a religião cristã conforme a perspectiva reformada. É aí que ele lança uma das suas principais obras, As Institutas da Religião Cristã. Nas Institutas da Religião Cristã, ele aborda diversos assuntos, porque hoje parece que a figura de Calvino é muito associada aos temas ligados à predestinação e à eleição. Mas mesmo Calvino se deteve muito pouco a falar sobre isso. Ele falou sobre muitos outros assuntos. Posteriormente, que os seus seguidores foram dando mais... foram acrescentando, sabe, nesse conhecimento de Calvino. Mas no seu tempo, ele ficou conhecido como um padre, mesmo sem ser ordenado, porque não existia de forma clara essa diferença de religiões. A reforma nunca foi uma proposta para o surgimento de uma nova religião, mas para reformar uma que já estava posta. Então é muito comum que entre os reformadores você ainda perceba vestígios de um catolicismo cultural. Calvino, ele escreveu muito, ele documentou bastante, mas a sua expressão maior aconteceu na Suíça, né? Especialmente porque os movimentos políticos também favoreciam a presença de Calvino nesse país. Zwinglio, nascido na Suíça, contemporâneo ali de Lutero, ele se formou na universidade como humanista, uma pessoa que estuda sobre a ciência da sociedade, o estilo de vida como um todo. Diferente de Lutero, onde que ele via nas escrituras uma solução para os seus conflitos internos, Zwinglio, ele olha para as escrituras em busca de solução dentro da igreja e fora da igreja, na sociedade. Dentro da igreja, ele precisava modelar novamente a igreja com base nas escrituras. Então tudo que estava na igreja, que estava fora das escrituras, ele começou a tirar. Então órgãos com instrumentos musicais, roupas sacramentais, vários outros fatores, cruz, essas coisas, ele foi tirando tudo porque não existia nada, um amparo sobre bíblico na parada. Então ele colocou as coisas que estavam bíblico. Então ele remodulou a forma de como cultuar na igreja dele, lá em Zurique. Ele era um cara tão influente na sociedade que chegou a um ponto onde que influenciou as pessoas a expulsarem aqueles vendedores de indulgências na cidade. Ele chegou a uma proporção onde que o Estado se tornou protestante, onde ele empregou valores cristãos em toda a sociedade. E o movimento foi crescendo de tal forma que os estados em volta de Zurique, ele começa a olhar a reforma como se fosse uma ameaça à Igreja Católica. Então o que eles fazem? Eles invadem a cidade de Zurique, matam todas as pessoas que eram consideradas reformadores e Zwinglio. E assim, João Calvino, mais tarde, ele começar a estipular as doutrinas lá em Genebra, trazendo assim a reforma novamente ali para a Suíça. O movimento dos anabatistas. Os anabatistas eram pessoas
que não pertenciam especialmente a uma igreja, mas eles eram pessoas diversas que pertenciam à ala mais radical da Reforma Protestante. Eles assim eram chamados porque eles rebatizavam as pessoas. Eles não reconheciam o pedobatismo, que é aquele batismo infantil que era realizado pela Igreja Católica. Eles entendiam que a evidência da transformação se dava por meio da consciência, ou seja, elas tinham que ter consciência dos pecados que estavam abandonando no ato do batismo. Então, eles batizavam pessoas adultas, quando a maior parte das pessoas eram batizadas enquanto crianças. Esse tipo de entendimento gerou muita perseguição para eles. Então, assim, católicos foram contra os anabatistas, alguns protestantes foram contra os anabatistas e mesmo Zwinglio pegou e empreendeu alguma perseguição aos anabatistas porque na história da igreja, cada vez que a pessoa se batizava, isso representava uma mudança muito significativa no pensamento religioso dela. Então, assim, Zwinglio, observando esses movimentos, ele pensava que os anabatistas se tornariam uma nova seita, sabe? Uma nova heresia que estava surgindo. Mas, na verdade, eram só pessoas que tinham um puritanismo maior, né? Eles, por exemplo, eles não queriam tanto contato com a sociedade. Eles acreditavam que a abstenção do convívio os elevaria espiritualmente. Então, assim, esse foi o movimento dos anabatistas, que foi um dos muitos movimentos, né, que foram gerados em consequência da Reforma Protestante na Europa. A Reforma da Igreja da Inglaterra. Você deve estar se perguntando como que aconteceu a Reforma da Igreja Anglicana, que só foi usado esse termo só depois, lá para frente. Na realidade, era mais voltado para uma ação política, porque o Henrique VIII, ele queria se casar novamente. Ele queria se divorciar e se casar novamente, porque a atual esposa dele era estéril e ele precisava de sucessores. Mas só que o Papa, ele não autorizava esse divórcio. Então, por esses conflitos, o que ele faz? Ele se separa da igreja e ele se considera o cabeça da igreja anglicana. E lá ele estipula um clérigo, onde que ele é que dita as regras da igreja anglicana. Mas você deve estar se perguntando, e se era uma ação política, o que aconteceu com a ideologia reformadora, a ideologia católica? O que se procedeu disso? Então, vamos lá. Primeiro, a ideologia católica e a ideologia protestante estavam ali no auge, mas só que dependia muito do monarca vigente naquele período. Ou seja, se o monarca ele era católico, a igreja se tornaria católica. Mas se o monarca ele era protestante, ele seguia com os pensamentos da reforma, ele existia a igreja reformada naquele lugar. Então era vindas e idas, onde que no poder eram os católicos, tinha vez que eram os reformadores, e chegou nesse embate. Como, por exemplo, chegou um momento onde que a Maria Sanguinária ocorreu uma perseguição contra os reformadores, que muitas das vezes eles fugiam para o continente. Chegou um período que seria a Elizabeth, que seguia os pensamentos da reforma e eles defendiam a reforma dentro da igreja. É nesse lugar que usamos a palavra, o termo nominal utilizado naquele período como puritano, que vem da palavra pureza, que era o termo utilizado para aqueles cristãos que seguiam à risca as escrituras, que não se conseguia destoar de nada. E é neles que muitos deles que colonizaram a América naquele período já estava realizando a colônia no Novo Mundo, a Nova América, recém-descoberta, que tempos depois, onde ela foi formada a igreja lá na América, e só lá tempos depois, onde que teve ações missionárias aqui no Brasil, e a partir das ações missionárias, onde surgiram as novas igrejas hoje reformadas. E é isso. A Contra-Reforma. Olha, seria muita ingenuidade acreditar que essas novas ideias, inspiradas pelo renascentismo, por ideais de reforma durante toda a Europa, simplesmente mudaram toda a cultura que por anos
estava sendo implementada pela Igreja Católica. Na verdade, isso gerou muita oposição, isso só trouxe um pouco de mais lenha para o debate. Na verdade, vendo como o protestantismo estava ocupando de forma muito rápida a Europa, logo a Igreja Católica estabeleceu também a sua iniciativa, né? A iniciativa da Contra-Reforma. Um dos principais expoentes desse movimento foi Inácio de Loyola, que liderou o movimento dos jesuítas. A gente tem que entender que muitas foram as motivações que levaram ao colapso religioso da Europa. Na verdade, havia já um descontentamento com o imperialismo, o descontentamento com monarquias, o descontentamento com reis. Então, muitos se apropriaram da reforma, na verdade, para escorar motivações políticas, né? Então, você vê que em alguns locais a motivação foi ideológica, em outros locais a motivação foi política, em outros locais a motivação foi baseada em algum interesse regional. Mas a gente tem que entender que a Igreja Católica quis retomar o controle da ordem, né, e se posicionar intelectualmente contra a reforma protestante. Dessa forma, um novo ideal missionário surge para ambos os lados, porque os protestantes tinham o interesse de conquistar mais prosélitos para esse caminho e os católicos gostariam de manter e conquistar mais pessoas para a linha católica. E um grande acontecimento que muda tudo nesse cenário foi a descoberta do Novo Mundo, né? As Américas e tudo mais. A Igreja Católica viu um grande potencial de novos convertidos nessas regiões, né? Eles sabiam que existiam indígenas e povos nativos, né, por esses locais, então eles enviaram missionários jesuítas para conquistar para o catolicismo a maior parte dessas pessoas. O movimento reformado, ele não procurou buscar de forma tão poderosa, assim, tão forte, missões nesse momento. Mas quando eles perceberam que havia uma contrapressão que os fazia sair da sua zona de conforto, eles também vão em busca da América, em busca de refúgio e paz. Eles praticamente observavam a descoberta do Novo Mundo como a sua nova Jerusalém, um local onde eles pudessem, de fato, descansar de todos esses conflitos, de todos esses problemas e povoar um novo lugar e trazer um sentido social para a sua ideologia religiosa. Mas, afinal, o que a reforma tanto pregava assim? Na verdade, entre diversos ensaios e pensamentos que foram gerados por essas pessoas, a reforma se resume em 5 princípios fundamentais que divergiam do pensamento católico daquele tempo. Esses princípios são sola gratia, sola fide, soli deo gloria, solo Christus e sola Scriptura. O que cada um dessas solas representam e significam. Sola gratia é o resumo para dizer que somente a graça salva, e não as obras e não as indulgências. Sola fide significa que somente a fé justifica, né? Na verdade, o justo viverá pela fé. Então, só a fé que nos justifica. Deus, a gente tem que acreditar que Deus nos perdoa, né? Soli deo gloria, somente a Deus toda glória, e não aos papas, e não aos líderes, e não aos reformadores, somente a Deus toda glória. Solo Christus, somente Cristo faz mediação entre o homem e Deus, né? E não Maria, e não outros elementos e santos da história, não. Somente Cristo faz mediação entre a igreja e Deus. E sola Scriptura, somente as Escrituras são fonte confiável de fé. Então, na verdade, a igreja daquele tempo, ela se baseava também nas tradições. Então, tinha coisas que não tinha sentido bíblico, mas tinha sentido cultural, porque eles faziam sempre daquela forma. Então virou meio que um costume e virou uma cultura. Então essa cultura era muito imperativa no comportamento das pessoas. Quando os reformadores chegam, talvez seja a maior conquista de todas, foi tratar a Bíblia como única fonte confiável de comportamento, única fonte confiável de fé. Então sola Escritura significa isso. Então, em tese, é nisso que consiste a reforma protestante, né? A preservação de todos esses valores. Se você se reconhece protestante hoje, você tem que avaliar se desses 5 pontos, aquilo que você faz se enquadra, né, para se considerar um protestante.
E agora, o que vai acontecer? De um lado é contra a reforma, de outro a reforma, e eles começam a se propagar em todo o mundo. Então, isso é tema para a nossa próxima aula, então não perca domingo que vem. Então, galera, o que vocês acharam da aula de hoje? Se você tiver gostado, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Aproveita para se inscrever na igreja, para ativar o sininho. Esse material dá muito trabalho para fazer e tudo é feito com muito amor e dedicação para sua edificação. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui para juntar e somar com o reino. Então, um forte abraço e até mais. Até mais.